Oi, pessoal! Hoje nosso papo vai ser uma coisa bem legal que eu gosto muito de falar e eu espero que eu consiga, nesses minutos que a gente tem, passar uma ideia para vocês a respeito do tema: como trabalhar com crianças que não estão alfabetizadas com texto. Como trabalhar com texto com crianças que não sabem ler e escrever? É possível trabalhar com texto com criança que não sabe ler e escrever? Essa é uma das grandes questões que volta a dizer da aula do papo anterior que a gente teve sobre alfabetização e letramento. Tudo vai depender do que você quer fazer com esse texto. Bom, qual a importância da gente unir o instrumento da avaliação, da alfabetização, como eu havia falado antes, né? Que todo esse processo de juntar letras para formar sílabas, palavras, para depois a criança estar aí, né, alfabeticamente tomando posse da língua portuguesa. Mas juntar essa parte da tecnologia, da instrumentalização da escrita e da leitura com a parte do letramento. Por quê? O texto, gente, é a base do ensino voltado com esta proposta. Ele é a unidade de ensino. Ele, por si só, pode nos oferecer variadas situações de aprendizagem. Tudo vai depender do objetivo. Como aqui nós vamos falar como trabalhar com crianças que não sabem ler contextos no nosso papo de alfabetizadora, eu quero começar separando as coisas aqui. Vamos imaginar as crianças em faixa etárias diferentes, tá? Vamos imaginar, não. Vamos falar sobre as crianças de faixa etária diferente. Crianças bem pequenas, crianças na faixa de 0 a 3 anos, até 4 anos de idade, a gente tem uma ideia mais diferenciada na questão do texto. A gente não trabalha aí o texto com a intenção de trabalhar o processo de alfabetização aí. A ideia de trabalhar com texto com crianças bem pequenas é fazê-la despertar nela o interesse pela leitura, a finalidade da leitura, para que nós lemos, por que nós lemos. Isso é muito importante. Então, cabe aí leituras diárias de história para essas crianças, deixar com que ela manuseie material escrito. Quando você conta uma história para uma criança, a gente não tem que esconder o livro ou não entregar na mão dela com medo dela rasgar, é só ensinar. E aí ela vai fazendo, ela vai imitando, porque ela está na fase da imitação, de reproduzir aquilo que ela nos vê como modelo. Ela começa a entender e diferenciar figuras, imagens de escrita, porque vocês já viram crianças bem pequenas, quando pega um livrinho e começa a ler, ela começa a falar, botar o dedinho onde está escrito e, claro, que ela faz uma leitura da imagem, daquilo que ela está vendo. Aí ela está vendo coisas de circo, ela fala palhaço, palhaço, mas ela está fazendo o dedinho como se ela estivesse lendo. Para crianças bem pequenas, a importância do livro, a importância da leitura, a importância do texto é muito significativa para uma formação de repertório futuros. Ninguém vai falar de algo que não tem na sua memória afetiva, na sua memória mesmo. E você precisa contar histórias variadas, se possível, diariamente, para criança bem pequena. Aí, quando eu falo de criança pequena, aí eu já estou falando criança de 4, 5 anos de idade, a gente pode aliar, né, essa parte importante de ler para uma criança, de oferecer material escrito para ela, de trabalhar. Mas olha só, gente, só mais uma dica aqui. Quando a gente fala de ler para uma criança, quando a gente fala de oferecer material para a criança, a gente tem que entender que isso tudo é uma grande brincadeira para ela. Então, vocês que são pais, que estão assistindo talvez essa minha fala, por favor, não trate esse momento como se você fosse professor, como se ela tivesse obrigação de te responder perguntas relacionadas ao que foi lido, como se ela tivesse que fazer grandes interpretações. Deixa ela se aproximar.
O grande problema que nós estamos tendo, que a criança não gosta de ler, não quer se interessar para ler, porque ao entrar na fase de alfabetização, mais assim, propriamente dita, ela é forçada a muitas ações, ela é forçada a devolver para o adulto aquilo que ela está aprendendo. Então, mal ela aprendeu uma letra, ou mal ela aprendeu a se relacionar com os livros, o adulto já faz um monte de pergunta. Ai, meu Deus, meu filho não sabe interpretar. Ai, meu Deus, meu aluno tem dificuldade de interpretação. Calma. Primeiro, nós temos que oferecer para que crie nele repertórios de história, para que ele consiga entender o que os personagens passam de uma história para outra, que ele se modifica suas ações, quem apareceu na história, mas sem cobrança, gente. Muito lúdico, muito à vontade, porque o processo de alfabetização precisa ser assim. E aí, quando nós falamos com criança que já está na fase pré-alfabetização, aí 4, 5 anos de idade, por favor, não entenda isso como uma obrigatoriedade, como uma coisa que eu tenho que fazer para que ele possa aprender a ler e escrever, mas muito mais do que trabalhar com letras soltas, que é muito comum na escola, o professor dá o alfabeto, isso é um outro assunto de um outro papo de professora, de alfabetizadora que eu vou ter com vocês, é trabalhar, é olhar para o texto, olhar para o livro e pensar, olhar para o texto, olhar para o livro e pensar naquilo que ele pode didatizar, naquilo que ele pode aproveitar para a aula dele. Ah, estou ensinando a letra J, então é uma historinha do jacaré, ou é uma poema do jacaré, então ele vai circular a letra J, ele vai ver onde que tem J. Pelo amor de Deus. Quando a gente trabalha com texto, a gente tem que trabalhar com a beleza da literatura do texto, com o seu significado, com a poesia, com a sonoridade. Claro, evidente, quando eu comecei essa nossa conversa, eu perguntei, trabalhar com texto, tudo vai depender do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É evidente que existe alguns textos que a gente provoca essa parte da tecnologia da alfabetização. Alguns textos são favoráveis para esse processo. Falando nisso, a gente tem que diferenciar isso. Não são todos os textos que nós vamos trabalhar e que nós vamos utilizar para ensinar alguma coisa para a criança. Não são todos os textos que a gente vai oferecer que a criança vai usar para aprender coisas da língua portuguesa. Às vezes ela vai ouvir só por fruição, só para se divertir, só para interagir. Isto é importante. O professor, aí pais também, pessoas que estão ouvindo, eu não sei quem vai ouvir isso, precisa entender a finalidade do texto, daquilo que ele tem. Tem pessoas, gente, que pegam um texto que tem uma sonoridade maravilhosa, que tem muita rima, muita brincadeira, e quer trabalhar, quer didatizar aquele texto. Perde a essência do texto. Bom, vamos lá. Então, vamos lá, Flávia, como que se trabalha, então, texto? Como se pensa em alfabetização com texto? Como que eu pego crianças de 4, 5, 6 anos e utilizo o texto, já que eu não utilizo aí cartilha mais, já que eu não trabalho mais com palavras-chave, como que eu posso utilizar o texto para ensinar essa criança a aprender a ler e escrever? Esse é das chaves da virada desse processo. Quando a gente entende a alfabetização como um processo, como a apropriação de um sistema, não de um método, as coisas mudam muito de visão. Então, eu parto do texto. Por quê? O texto, ele é real, ele existe, ele faz parte da comunidade, da circulação social, ele não é inventado com a intenção de ensinar. Então, tem que ser esses textos. Mas você ainda não falou qual texto que é mais favorável para aliar a alfabetização e o letramento. Bom, gente, a gente pode começar com as crianças com 4 anos de idade. Eu não gosto de dar data, porque eu acho que criança é criança, ela tem capacidade de aprender tudo, dependendo do seu objetivo. Então, pensando nisso, eu vou escolher para fazer esse processo, aliar o processo de alfabetização com o letramento, os textos que as crianças já têm de cor, já sabem de cor. Quais são os textos que as crianças já sabem de cor? Quem é que não sabe cantar?
Borboletinha tá na cozinha. Quem é que não sabe cantar? Dona Aranha subiu pela parede. Quem é que não sabe brincar? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem é que não sabe brincar? Corre com tia na casa da tia. Ah, isso é muito engraçado porque nem todas as crianças sabem. Aí é um momento de você brincar com eles. Então, são textos que as crianças precisam saber de cor. Esses textos que eu tô falando é o texto que a gente vai aliar a alfabetização, a tecnologia de ensinar a ler e escrever, com a literatura, com a literácia, com o letramento. Então, eu vou oferecer para eles textos que eles sabem de cor. Como que isso acontece, então? Então, eu entro na proposta da minha aula, no momento que eu estiver com essas crianças ou com essa criança, e brinco com ele primeiro. Primeiro eu brinco. Se eu vou cantar a música da Dona Aranha, eu faço com a luva, eu faço com o fantoche. Eu deixo eles se divertirem primeiro com a música, com o texto. É preciso ainda brincar. Ainda não é preciso brincar com essas crianças. Então, eu ofereço a brincadeira primeiro. Então, vai ser corre-cutia, vai ser borboletinha, vai ser pirulito que bate-bate, vai ser qualquer música do cancioneiro infantil, do universo infantil, que você aí, professor, ou você mãe, que trabalha, que canta, que brinca com seus filhos em casa. Isso é importante. Pode ser brincadeira, não precisa ser só música, não precisa ser só música. O importante é que ele saiba de cor. Na hora que você começar a falar o texto ou cantar o texto, ele saiba falar todo para você. Isto é um ponto importante. No momento que você brincou com essa criança, que você se divertiu com ela, é a hora de apresentar a forma escrita do texto. Então, aí você apresenta esse texto para a criança e fala assim, olha que interessante. Gente, apresentar o texto, a princípio, nós temos que apresentar com uma forma mais ampliada, não tão pequenininha, num caderno, mas de uma forma mais ampliada. Se você está com uma criança, pode ser numa folha maior. Se você está com uma turma, pode ser numa cartolina, num papel 40 quilos, uma coisa que seja maior, porque a gente vai lidar com esse texto. Então, a gente vai apresentar esse texto e dizer assim, você sabe o que está escrito aqui? Você imagina o que está escrito, que eu trouxe escrito para você? Deixa que ele fale. Se ele falar assim, é a música do pirulito que bate-bate, que nós brincamos, é a música da abóbora faz melão, olha que interessante. Aí você vai entrar num outro universo, que você vai cantar fazendo a pauta sonora. O que vem ser essa pauta sonora? É bater a mãozinha toda vez que a boca abre e fala a sílaba. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Ela vai prestar atenção na sua mão, na direção da sua escrita, na direção que você falou e bateu. Na hora que você fala, você marca. Isso é marcação da pauta sonora, da notação da sílaba. Isso é muito importante para ela entender que tudo que a gente fala, a gente pode escrever e a gente pode ler. E aí, gente, a gente pode explorar muita coisa, vai depender do seu objetivo. Se você quer trabalhar palavras, porque a criança não entende a separação das palavras no texto. É aquela questão, né, do pirulito que bate, bate. Pirulito que bate, bate. Nós temos 4 palavras aí. Ela não entende, ela envia um monte de letra, ela entende como uma coisa só. E aí nós vamos explorar isso, né? Nós vamos explorar isso e isso vai ser o nosso assunto do nosso próximo papo de alfabetizadora. Não perca, eu vou explicar na prática como que você pode explorar o texto na parte de alfabetização, juntando com letramento. Espero que a dica tenha sido boa e até o próximo. Te pedir, se você gostou da nossa conversa, compartilha. Compartilha com o maior número de pessoas e chama ela para amanhã dar continuidade à nossa aula falando de texto e alfabetização. Beijos!